Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos dar seguimento a um assunto que a gente já está tratando há 2 ou 3 gravações aí para trás, que é o sermão profético do Evangelho de Mateus, que está contido no capítulo 23, 24 e 25. Hoje nós vamos para o capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 28. Nós tratamos da última vez, que é o princípio das dores, e hoje a gente vai falar da grande tribulação, tá? Que é o subtítulo. O título mesmo é o sermão continua. Jesus, ele dá um sermão enorme a respeito da tribulação. E esse tema a gente nota aí nas religiões, no meio religioso, que é muito pouco explorado. E quando alguém comenta, isso é fantasia, isso não vai acontecer nada, né? Então, nós vamos ver hoje da grande tribulação. Vamos ver então o que Mateus escreve para nós, Jesus continuando com o sermão. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Gente, não é atentar, não, atenda, para atender. É que Daniel, ele fala da desolação da cidade santa. Qual que é a cidade santa? É Jerusalém. A desolação, a abominação, daí guerra, matança, bomba, né? Milhares de crianças mortas e Jerusalém, Israel, correndo o risco de ter devolvido para eles os ataques, como já houve de um grupo chamado Hamas. Não é toda a Palestina, não são as mulheres, as crianças, os idosos, as escolas, os hospitais, não. Vão separar o que é o povo palestino desse grupo de terroristas chamado Hamas. Então, na verdade, quando virdes abominação, a gente já viu, foi quando Israel foi atacado. E aí, daí veio toda essa matança, né? Esse sangue derramado na Palestina. E Jesus, então, está dizendo, quem lê, atenda, presta atenção, atende o chamado. E aqui ele vai falar como agir. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Fique num lugar mais alto. Fuja para os montes tem 2 sentidos. Fisicamente, saia do plano, vamos dizer assim, reto, né, da cidade, que é onde as bombas são dirigidas, os mísseis são dirigidos, e sobe para as montanhas. Vai para um lugar mais alto, para evitar também a questão da desolação, que ele diz aqui, da abominação, que pode ser que aconteça algum desmoronamento, né? Deslizamento de terra e também a questão das enchentes. Fugir para os montes é procurar um lugar seguro. Agora, também fugir para os montes quer dizer elevar-se, subir em elevação espiritual. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa em sua casa. Jesus aqui está dando já pela segunda vez o exemplo de um lugar mais alto. O que é um lugar mais alto? Você já atingiu um patamar de evolução que está num lugar mais alto perante os irmãos de humanidade. E também o lado físico. Se você está em cima do telhado, tem uma enchente acontecendo, você está num lugar mais alto, por que você vai descer lá para sua casa para buscar? Esqueci meu celular, esqueci meu notebook, meu computador, meu não sei o que, meu isso, meu aquilo, meu dinheiro, minha joia. Desce não. Se já está no patamar mais alto, não desce não, fica lá em cima.
E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Eu estou aqui no campo, lavrando, arando, plantando, colhendo, está acontecendo lá a abominação, está acontecendo o desastre. Eu tenho que ir lá para buscar roupa, buscar vestido, trocar a vestimenta. Você já adquiriu, vamos agora sair do sentido físico, né? Buscar roupa para vestir. Trocar a vestimenta é que muitas vezes você já está com a sua aura limpa, a sua energia já está boa, mas você volta atrás. Lembremos aqui da mulher de Ló, né? Toda aquela região, daquela abominação lá de Sodoma, que Javé mandou destruir tudo lá, e é lógico, aquilo é claro que aquilo é bomba atômica, né? Todo mundo fala que ela virou uma estátua de sal. Ela virou, ela foi queimada, viva ali. Ficou estampada ali a imagem dela. E lá no Velho Testamento fala que é porque ela voltou-se, ela olhou para trás. Preocupada com aquilo que ela estava deixando. Minha casa, minhas joias, minhas roupas, meus vestidos, como Jesus diz aqui, né? Não volte atrás a buscar seus vestidos. Se você já caminhou, vai em frente, não volta, não. Então, quando você ouvir e ver que está acontecendo essas tribulações, não fica voltando atrás naquilo que você já avançou. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Nossa, gente, esse versículo dá vontade de chorar. Ai das grávidas. Ai das mães. Como tem mãezinha chorando, gente. Milhares de crianças que somem assim, ó. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém já parou para refletir que isso não é só físico, é espiritual? Isso é ação. Principalmente de ETs. Eu estou falando, eu estou fazendo uma revelação. Raciocina. Por que some tanta criança? São milhares, gente. Milhares. E casos assim de colocar a gente numa tristeza, de chorar de tristeza, porque eu fico imaginando o coração dessa mãezinha, desse paizinho, porque o sumiço, vocês vão perdoar o que eu vou dizer, um sumiço é pior do que a morte, porque você não tem nada, você não tem notícia, ninguém te fala nada, não tem um detetive, eu vi, ele estava ali, o corpinho, é horrível, horrível. É sumir com o corpo. Para quê? Por quê? Para fazer o quê? Reflete comigo. Reflete comigo. Ele lamenta pelas mães, pelas grávidas e pelas que estão amamentando. É arrancada, né? É aquele fruto do seu amor, fruto de uma gravidez de 9 meses, fruto de um aconchego no seio materno. E você pensar numa mãe, eu sempre tive pavor de sequestro. Como que fica essa mãe? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eu confesso para vocês que esse versículo eu não sei explicar. Não sei. Não aconteça no inverno, por quê? Será que é porque se você fugir para os montes, você vai sentir muito frio no inverno? Sem o aconchego da sua casa, do seu fogão quentinho, do seu aquecedor, do seu cobertor? Será que é isso? Por que ele fala no inverno? E por que ele fala nem no sábado?
ora para não acontecer no sábado. Por que tem esse sábado que não pode acontecer? Esse versículo eu não sei, eu deixo aqui um ponto de interrogação, tá bem? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, a tribulação vai ser muito grande como nunca houve. Outro dia nós fizemos o princípio das dores. Aqui ele já está falando das dores. Gente, não duvida não, a Terra vai dar uma balançada, o planeta vai dar uma balançada boa, muito boa. Todo mundo aí que já estudou, eu tenho certeza que todo mundo sabe disso, o eixo do nosso planeta é inclinado, ele não tem o eixo certo assim, ele é inclinado. O que vai acontecer? O planeta vai voltar e vai consertar o eixo. Cientificamente falando, essa é a explicação. Fisicamente falando, o planeta vai voltar ao seu eixo, que ele já esteve no seu eixo. Quando houve o dilúvio, ele deslocou. E agora ele vai voltar ao eixo. Ou seja, você imagina um planeta, é pouquinho, tá? Mas você imagina um planeta inteiro fizer assim. As águas vão derramar, os montes vão cair, as construções vão ser derrubadas. É grande desolação mesmo, é a grande aflição e ranger de dente. Jesus aqui, ele está falando claro para a gente. Nunca houve e nunca haverá. Ou seja, é o último, é o ponto final. Já estamos passando pelo princípio das dores, vai vir a grande tribulação, e com essa grande tribulação aí questão de minutos, também acaba tudo. Gente, mas o planeta não será destruído não, tá? Se ele balançar, ele vai voltar, aí ele vai ficar na normalidade, depois vai voltando tudo ao normal, né? E aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ia morrer a todo mundo, dizimar população. Mas nos planos de Deus, na bondade de Deus, ele vai abreviar. Porque se isso demorar a acontecer, vai desencarnar em todo mundo. Nenhuma carne, corpo de carne, se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É Jesus, então, entendendo, vendo que a tribulação e a aflição, o ranger de dente está tão grande, que é necessário logo abreviar esses dias, porque tem o trigo. O planeta não é feito só de joio, o planeta não é feito só de pessoas más. Tem as pessoas boas, de bom coração, caridosas, amorosas, pacíficas, trabalhadoras, vivendo suas vidas retamente, honestamente. Esses são os escolhidos. Aqueles que já atingiram um patamar de luz, um patamar de evolução. Não tem mais na conta dessas pessoas assassinatos, roubos, corrupção, né? Então, se não fosse os escolhidos, não salvaria nenhuma carne, mas por causa dos escolhidos, essa data será abreviada. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Que é isso? É a hora que as criaturas aproveitam para dizer, vem
para a minha instituição que Jesus está aqui. Vem para minha igreja, vem para o meu centro espírita, para o meu terreiro, para minha tenda, para minha umbanda, para minha quimbanda, seja lá o que for. Vem comigo que Jesus está comigo. Eis o Cristo ali, eis o Cristo aqui. O Cristo está lá. O Cristo está com o pastor tal, com o padre tal, com o dirigente tal. Então, olha só, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. E faz mesmo, né, gente? Grandes prodígios, escândalos, música ruidosa, igreja pintada de preto, cheia de luzes de boate, guitarras barulhentas tocando rock, forró, funk, gente dançando, caindo, estribuchando, babando, gritando, falando palavrão, tem de tudo. Os prodígios, né? A gente vê aí nesses programas, impõe a mão, cai aquela multidão de gente lá pelo chão afora. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos, e engana mesmo. Por quê? Eis que eu vou-lo tenho predito, já estou te avisando. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus sabia que isso ia acontecer. Portanto, se vos disserem, se alguém chegar e dizer para você, eis que ele está no deserto, não saiais. O que é o deserto? É um lugar difícil de viver. Tem certos templos religiosos que é difícil de viver com as normas, com os dogmas, com as leis que são implantadas ali dentro. É um deserto. E um deserto é um lugar de fome, porque lá já chama de deserto porque é árido. Você vai ficar num deserto. Você vai ficar sem alimento, sem água. Daqui a pouco nós vamos ver o que esses indivíduos fazem. Eles retiram. Eis que ele está no deserto, não saiais. Saia não. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vem cá, Jesus está aqui, Jesus mora aqui nesse templo. Eu construí um templo suntuoso e ele prefere ficar nesse templo suntuoso do que lá no outro pequenininho, humilde. Vem aqui. Gente, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus está dizendo, não acrediteis. E o que é sair para o deserto? O que é ir para um outro lugar? É achar que você vai encontrar Jesus lá. Aí você faz excursões caríssimas para Jerusalém, um lugar que nem cristão é. Lá eles não acreditam em Jesus, eu já falei isso milhões de vezes. Aí você pega uma excursão cara, passa um aperto desgramado, vai aqui perto para Aparecida do Norte, gasta uma nota preta, compra vela, compra medalhinha, compra santo, compra isso, compra aquilo outro, para procurar quem? Maria, mãe de Jesus, procurar Jesus. Eles estão presos dentro de um templo. Jesus está dizendo, não acrediteis. Não vai, não saiais. Saia de casa para ir buscar Jesus, não. Jesus está aqui dentro do coração, está aqui dentro dos nossos atos, aqui dentro da nossa mente, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa bondade, do amor que a gente tiver ao próximo. Não saiais, não precisa sair para buscar Jesus. Aí o que acontece? Não precisa de ir lá, não.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago, ele é visto no Oriente e é visto no Ocidente. Ele risca o céu. A vinda de Jesus, ela será vista pelo planeta inteiro. Não precisa sair para buscar Jesus. Fica quieto onde você está. Mantém Jesus aqui dentro, nosso mestre, o nosso Senhor. Deixa ele aqui dentro. Então, por que você tem que sair? Nesses dias dessa grande tribulação que nós estamos vivendo, essas dores, dessas guerras, dessa bandidagem, dessa corrupção, dessa matança. Para que correr esse risco? Vai procurar Jesus na praia, vai procurar Jesus no monte, vai procurar Jesus quando estiver orando lá em cima, lá embaixo, dentro de não sei aonde, na casa de fulano, na igreja tal, tem que visitar a outra lá que é uma catedral. Por quê? Para que sair ao encontro dele? Ele que vem ao nosso encontro. Mas não é só a hora que ele descer majestosamente na sua nave chamada Nova Jerusalém, a cidade do além. Não. Jesus, ele tem o poder de subdividir em vários lugares ao mesmo tempo. Isso chama ubiquidade. Ubiquidade. Jesus, ele governa 3 planetas além do planeta Terra. Como que ele faz isso? Se ele governa 4 planetas com o planeta Terra, ele sabe de tudo que está acontecendo, não precisa de sair para ir ao encontro dele. Ele que virá. Ele sabe. E ele não trabalha sozinho. Jesus tem uma rede de milhares de espíritos com ele. Milhares. E nós ficamos pensando que os anjinhos, primeiro que a gente chama de anjinho, não tem anjinho nisso, tá, gente? São seres. A gente fica pensando que eles ficam com a canetinha anotando. Hoje a Regina fez uma boa ação. Hoje a Regina fez uma má ação. Não! Se aqui nós temos tecnologia, que esses governantes já estão tendo acesso a conhecer cada passo de nossas vidas, rastrear nossas vidas por um simples CPF, imagina a tecnologia que o mundo espiritual tem. Eles sabem de tudo. Eu já falei do DIJAR, que é uma imensa rede de computadores que sabem de tudo. Tudo que está se passando aqui. Cada balinha que eu roubo, cada refeição que eu dou, cada mendigo que eu agasalho, cada pessoa que eu vou lá e arranco o agasalho e roubo dele, cada corrupção. Eu sou um político corrupto, sabe de tudo, tudo. Os nossos atos, os nossos passos, de tudo que nós estamos fazendo. Gente, a gente tem uma mania de achar que lá eles ficam de olho aqui para saber o que a gente está fazendo. Tem redes de computador, vamos colocar o nome de Big Data, que toma conta de tudo, sabe de tudo, está tudo transcrito. Aquelas coisas modernas, nem precisa de mãos, é pelo pensamento. Vocês sabiam que existe uma nave espacial de outro planeta, sob a direção do comandante Astacheran? A nave é imensa, mas não estou falando da Nova Jerusalém, não. Sabe como que elas são dirigidas? Pelo pensamento. Não tem um botão. Não tem aquele negócio de dirigir, que eu esqueci o nome aqui agora, acho que é manche, né? Não tem. Passar marcha, não tem nada disso. Não tem freio, não tem nada. Sabe aquela cabine do piloto que tem assim, centenas de botãozinhos para apertar, que eu não sei como é que consegue estudar aquilo tudo?
Essas naves são dirigidas pelo pensamento. E muitas vezes esse comandante, de onde ele está, ele dirige a frota toda com o pensamento dele. Entendeu? Então vocês imaginam, olha o que Jesus está falando. Não precisa, que a hora que eu chegar, será como relâmpago que corta do Oriente ao Ocidente. Todo o planeta vai me ver. E olha como que ele encerra. Eu amo essa frase. Amo. Ele encerra dizendo assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que é isso? Eu levei anos e anos sem entender. Eu ficava lendo essa frase, que tem até um ponto de interrogação ao lado da frase. Não sei porque é feito a lápis, eu não sei se vocês vão dar para ver aqui um ponto de interrogação aqui no cantinho. Olha lá. Isso é coisa antiga. Eu não sabia. O que ele está falando aqui antes? Vão dizer o Cristo está ali, o Cristo está lá. O Cristo está acolá, vai para o deserto, agora vai para não sei aonde, vai lá para o monte, vai procurar o Cristo. Aí ele vem falando essa questão de ter que procurar para poder receber as coisas, não é assim? E aí ele encerra com essa frase para a gente refletir. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. O que é o cadáver? É aquela pessoa que já está morta por dentro, está com o emocional abalado, procura um templo religioso para resolver seus problemas, doença, tanta mazela, né? Pessoas aleijadas, cegas, surda, muda, com câncer, com AIDS, com lepra, com tuberculose e tanta coisa acontecendo. O filho que some, o outro que é sequestrado, são as drogas, esse crack horroroso, por aí afora, né? Aí a pessoa vai procurar. Onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. O que são as águias? As águias é aquela ave que come corpos em decomposição. Urubus, corvos. E quem são essas águias? Os exploradores da fé. Aproveitar que você está procurando Jesus e fala: Jesus está aqui, vem cá, vem cá. Eu vou te dar Jesus. Jesus vai te curar. Ai, Jesus, e glória, Jesus, e glória, 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 glória. Jesus está aqui. Não, Jesus não está aqui. Jesus está ali. Jesus está acolá. Jesus está no Espiritismo, Jesus está no terreiro de Umbanda. Será que ele está no Candomblé? Está na igreja evangélica? Ai, será que ele está na católica? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que pagar uma nota preta pela excursão, passar um dia num calor imenso numa excursão, para chegar lá e comprar, e pagar, e pagar, e pagar, e pagar. Já tudo em entorno preparado, as pensões, os restaurantes, comida caseira, comida isso, comida aquilo, restaurante chique, restaurante pobre, já tudo preparado. Eu tenho que procurar um médium João de Deus. Eu tenho que procurar a medicina espiritual. Tem não. Você não tem que buscar nada lá fora, porque lá são as águias que estão com fome para te devorar. Principalmente seu dinheiro, sua casa, seu carro, suas joias, seus bens, sua roupa. Roubam tudo. Eu conheço pessoas que perderam casa, gente. Uma casa é um bem tão precioso, um teto para abrigar um ninho da família. Eu conheço pessoas que deu a casa para o pastor, dá um carro. Eu conheço uma pessoa que passou a andar de bicicleta, de chinelinho de dedo.
roto, né? Não é de chinelo de dedo de moda, não. Estou falando roto, com aquele preguinho por baixo. Deu tudo, tudo. Procura aí nesses relatos no YouTube que você acha. Pessoas que deram tudo. Eu mesmo dei tudo. Eu passei a trabalhar com a medicina espiritual, entre aspas, e eles estavam querendo fazer uma sede nova. E aquela lamuriação, porque o dinheiro não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, precisa arrumar dinheiro, fazer uma casa, fazer um prédio, fazer 3 andares, porque é muita gente, e lá ficava lotado. Escondido do meu marido, eu abri o cofre. Eu doei todas as minhas joias. Todas. Encantada com aquilo. Quando meu marido desconfiou, porque eu não usava, há muito tempo que eu deixei esse negócio de joia, bijuteria e tudo mais. Quando meu marido descobriu, ele ficou indignado. Existiam joias assim da família. Aí vocês vão falar, mas você está reclamando, foi por uma boa causa. A pessoa lá construiu os 3 andares, se mudou para lá com toda a sua família e não montou templo nenhum lá dentro. Eu já fiz isso. Estou falando que você vai fazer, não. Eu já fiz. A gente cria um escudo, um antolho, aqui aquele negócio que coloca no cavalo e a gente não vê. Você fica, parece um encantamento, uma hipnose. Gente, isso tem 40 anos, tá? A gente passa por uma hipnose. A gente fica hipnotizado e dá mesmo, até a roupa do corpo. Tem pessoas que não têm o que comer dentro de casa. Não tem mantimento. Tá com a despensa, com as prateleiras tudo vazia, mas gastou roupa para fazer feijoada pro preto velho lá no terreiro. Cocada para herê, balinha, doce, festa de Cosme Damião, festa de Iemanjá, festa de não sei o que, festa de Exu. Gasta uma nota preta. Eu conheço também, que eu já visitei. Alguns me chamavam para fazer palestra. E outros eu visitei por motivos familiares. Para não deixar filho ir sozinho, eu quis conhecer o lugar. Eu fiquei horrorizada com o gasto. Tudo saindo do bolso de pessoas que vivem na pobreza, na miséria. Não tem uma cama para deitar dentro de casa. Mas aquele dinheiro é ali certeiro, para fazer canjica, pipoca, banho não sei o que, tem que buscar isso, busca aquilo, compra caixas e mais caixas de vela, garrafas de champanhe para Pombagira. Aí eu fico me perguntando, essa frase de Jesus, ela tem uma amplitude tão imensa que ela cobre tudo isso. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Gente, mas não é só no meio religioso não, tá? No meio da política. Onde está o cadáver? Aí junta tudo em cima e retira mais. Rouba aqui, rouba ali, rouba acolá. São as águias. São os corvos, são os urubus. A gente encerra aqui com o ensinamento de Jesus, nos fortificando que a grande tribulação, a aflição, o momento da aflição está chegando, e é por esses dias, está chegando. Mas não adianta buscar o Cristo lá ou acolá, é aqui, é no interior. A nossa frase, eu estou mantendo a mesma, porque ela combina muito com esses estudos aqui que a gente está fazendo do sermão profético. E eu vou continuar com o sermão profético. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, sois meus alunos, se vos amardes uns aos outros.
Gente, tem um acontecimento com essa frase que foi tão engraçado. Eu estava lá para dentro, não estava aqui, o meu neto pegou a canetinha preta e colocou um acento no vos, porque ele achou que era para empregar o vós, o verbo vós, e ele colocou acento. E eu fiz uma gravação com acento, só depois é que eu fui ver. Aí eu passei um corretivo e expliquei para ele a diferença entre vos e vós, né? Aqui não é vós. Aí eu achei muito interessante ele me corrigindo. Eu até dei os parabéns para ele, que ele deve me corrigir mesmo, mas nesse caso ele estava errado, né? Então serão conhecidos por muitos se amarem. É momento de amar. Não é para arrumar correria, para buscar a cura lá ou acolá, porque Jesus está lá. Não está. Não está. Busca dentro, através do amor. O nosso presente de hoje, gente, é um potinho feito com garrafa, chama de PET, né? Daquela grandona. É de plástico, tá? Eu cobri com o viés, com o preto e o vermelho. Ficou assim meio espalhafatoso, né? Mas, sei lá, porta alguma coisa, guardar quinquilharia ou uma lixeirinha, porque de plástico aqui dentro. Fica aí, então, o nosso presente de hoje, que é esse potinho feito com garrafa PET. E um beijo no seu coração.